Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Mister Xavier. Tipos de sujeito, pessoal. Tipos de sujeito, eu separei aqui algumas frases, algumas orações, para nós analisarmos e identificarmos qual é o sujeito de cada oração. É um conteúdo que eu sei que você domina bastante, então não haverá nenhuma dificuldade para identificar o agente responsável, olha que nome bonito, o agente responsável por praticar a ação descrita pelo sintagma verbal. Ai, professor, que linguagem difícil, facilita a minha vida, vou facilitar. Então, de olho na tela, vamos analisar caso por caso, tentar aqui entender como cada sujeito se apresenta dentro dos enunciados. Primeira oração que eu separei aqui para nós é a seguinte: a estação espacial foi atacada. Pessoal, é uma dica muito importante para você que estuda tipos de sujeito, né? Sempre quando você tiver essa dúvida, essa dificuldade, essa confusão cognitiva para identificar o sujeito expresso dentro do enunciado, é muito simples. Você precisa identificar o verbo. Ai, professor, não sei o que é verbo. Então, volta lá para o 3º ano do ensino fundamental. Galera, identifique o verbo. A estação espacial, é brincadeira, volte não, fique aqui mesmo. A estação espacial, mas se quiser voltar, a estação espacial foi atacada. Aqui eu tenho uma locução verbal. Professor, o que é uma locução verbal? São dois verbos que desempenham uma função de uma ação, né? Tem um verbo auxiliar e o verbo principal. Neste caso, nós iremos chamar de verbo auxiliar, atacada, verbo principal. Então, quando eu tenho dois verbos, nós chamamos na língua portuguesa de locução verbal. Então, identificou o verbo, a locução verbal, agora você faz a pergunta. O verbo, ele é um cavalheiro, é um gentleman. Ele nunca vai deixar você no vácuo. Ele nunca vai deixar você sem resposta, assim, sem, né, a deriva. Não, ele sempre vai te responder. Então, é o seguinte, quem foi atacada? Essa é a pergunta. Quem foi atacada? Foi estação ou foi a estação espacial? A estação espacial, olha, o verbo responde. Quem foi atacada? A estação espacial foi atacada. Toda essa construção nós iremos chamar de sujeito. Olha que coisa linda. Toda essa construção nós iremos chamar de sujeito. Beleza? Pessoal, estou aprendendo a escrever ainda, então vocês me perdoem, tá? Professor, como o senhor dá aula se o senhor não sabe escrever? É assim, a vida é assim, nem tudo é perfeito, né? O ponto fraco é a escrita. Pessoal, então o sujeito é toda essa construção, a estação espacial. Esse sujeito nós iremos classificá-lo como sujeito simples. Por quê, professor? Porque ele é um sujeito simples. É simples. É simples. A resposta é simples. Porque ele tem apenas um núcleo. Vou colocar NS. Ele tem apenas um núcleo, que nós iremos chamar de núcleo do sujeito. Professor, eu já tenho dificuldade para identificar o sujeito. Agora, o que é núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito é a parte mais importante dentro do sujeito. É o elemento, é o termo que, de fato e de direito, fará a concordância com o verbo. Então, volte aqui. Quem é que foi atacada? Foi o artigo A? O artigo A foi atacada? Espacial foi atacada? Não. Quem foi atacada de fato? De fato, quem foi atacada? Estação. Então, dentro do sujeito simples, eu tenho um núcleo. Esse núcleo é a palavra estação. Núcleo do sujeito, estação.
Então, perceba que eu tenho 3 palavras, 3 termos. Eu tenho 3 termos dentro do sujeito simples. Todavia, mas, porém, contudo, eu tenho apenas um núcleo. E por ter apenas um núcleo, o sujeito será simples. Eu já ouvi, ao longo da minha trajetória acadêmica, algumas pessoas dizerem o seguinte: é sujeito simples porque apresenta uma única palavra, uma única concordância. Não. Esse raciocínio, pessoal, não é correto. É sujeito simples porque apresenta um núcleo. Eu posso ter um sujeito ali com 4, 5 palavras, mas se tiver um núcleo apenas, ele será simples. Professor, mas aí como eu identifico se tem um núcleo, se tem... Faça como eu acabei de mostrar para vocês. Pergunte, quem foi atacada? Artigo A foi atacada? Espacial, o adjetivo espacial, foi atacada? Não. Quem foi atacada de fato, pessoal? Estação. Então, a estação é o núcleo do sujeito, é a parte mais importante que tem dentro do sujeito. Agora, do ponto de vista mais amplo, né, quem foi atacado é a estação espacial. Então, toda essa construção é meu sujeito. Agora, o núcleo é a parte central do sujeito, beleza? Entenderam? Não? Então, volta o vídeo. Faz um mês que não o vejo. Pessoal, identifique o verbo, né? Faz. Faz um mês que não o vejo. Pessoal, aqui nós temos uma oração. Vou sublinhar. Sem sujeito. Oração sem sujeito. Por quê, professor? Verbo fazer. Coloca isso dentro do seu coração. Verbo fazer, quando indica tempo, ele é impessoal. Impessoal. Não pode... O que é um verbo impessoal? Ele não pode ser conjugado em nenhuma das pessoas do discurso. O que é uma pessoa do discurso? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. São as pessoas do discurso. Então, o verbo fazer, nesse caso, ele não pode ser conjugado em nenhuma pessoa do discurso. Ele faz um mês que não vejo, posso falar isso? Ela faz um mês, não tem conjugação aqui, ele é impessoal. Se o verbo é impessoal, então a oração é sem sujeito. Ok, pessoal? Então, verbo fazer, quando indica tempo, coloca aí no seu material, verbo fazer, quando indica tempo, ele é impessoal. Impessoal. Beleza? Vamos para frente. Iremos ao shopping domingo. Identifiquei o verbo, né? Eu sou inteligente, eu estudo tipos de sujeito, o professor ensinou que para identificar o sujeito primeiro encontra o verbo, iremos ao shopping domingo. Pessoal, aqui nós temos um verbo na terceira pessoa do plural. Quem iremos? Nós. Nós iremos. Esse verbo, ele se encontra na primeira pessoa do plural. Ok? Primeira pessoa do plural. Nós iremos ao shopping domingo. Quando isso ocorrer, pessoal, o verbo na primeira pessoa do plural, no caso aqui nós, ok? Quando isso ocorrer e o sujeito não estiver expresso dentro da frase, dentro do enunciado, o sujeito ele só poderá ser oculto. Coloca aí no seu material. Sujeito oculto. O professor quer dizer que todas as vezes que o verbo aparecer na primeira pessoa do plural e o sujeito não estiver expresso, a pessoa responsável por praticar a ação não estiver expressa dentro da frase, quer dizer que o sujeito será oculto? Sim, oculto. Perfeito. Beleza? Sujeito oculto. Tá? Se não estiver expresso dentro do enunciado ou numa oração anterior que você já saiba. Tá? Então, iremos, sujeito oculto. Ok? Quem iremos? Nós. Agora, se no caso tivesse aqui, nós iremos ao shopping domingo. Sujeito, nós. Mas o nós não aparece, tá de maneira implícita aqui, beleza? Comi morango do amor. Comi morango do amor. É bom, né, galera? Moranguinho do amor. Que delícia. Pena que eu não posso. Comi morango do amor. Quem comia? A pergunta. Eu já identifiquei o verbo comi porque
Eu aprendi que quando eu estudo tipos de sujeito, eu pergunto para o verbo. Eu pergunto ao verbo quem praticou a ação, né? Quem comi? Verbo, ele é cavalheiro, ele é gentleman, ele é educado, ele responde. Quem comi? Quem comi morango do amor? Quem? Eu. Se você estudou pronomes pessoais do caso reto, você sabe que eu comi morango do amor. Quem comi? Eu posso falar tu comi, ele comi, nós comi, vós comi, eles comi. Não, não posso falar isso. Eu comi. Primeira pessoa do singular. Pessoal, mesmo caso, é o mesmo caso da oração anterior, da oração número 3. Aqui é primeira pessoa do singular. Mesmo caso, primeira pessoa do singular. O sujeito não está expresso dentro da frase, o sujeito será oculto, ok? Também será oculto. Mesmo sujeito aqui, oculto, ok? Primeira pessoa do plural ou primeira pessoa do singular, sujeito oculto. Caso o sujeito não estiver expresso dentro do enunciado. Vamos para frente, que atrás vem gente. Alguém perdeu a dentadura. Meu Deus do céu, alguém perdeu a dentadura. Espero que não seja você, né? Alguém perdeu a dentadura. Professor, eu aprendi que eu preciso identificar o verbo, porque o verbo ele é o quê? Ele é educado, ele é gentleman, ele é um cavalheiro. E se você perguntar para ele quem perdeu, ele te responde. Verbo, quem perdeu a dentadura? Quem perdeu? Alguém. E ele te respondeu, ó, alguém perdeu. Professor, mas eu não sei quem é esse alguém. Eu não posso dizer quem é o sujeito. Para com isso. Você está analisando sintaticamente a oração. Para de subjetivismo, para de né, fantástico mundo de Bob, para... Seu problema é que você joga muito Roblox, né? Muito Free Fire, você fica muito aí nas redes sociais, né? E não estuda língua portuguesa. Aí quando precisa fazer uma prova, aí fica chorando. Para com isso. Para de loucura. Então aqui na frase aparece quem perdeu. Alguém. Pronome aqui, alguém desempenha o papel de sujeito. E eu expliquei para vocês, para os senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos, que quando eu tenho um núcleo do sujeito, o sujeito será o quê? Simples. Sujeito simples. Ok, pessoal? Então, alguém perdeu a dentadura. Não procure saber quem foi que perdeu. Na frase, aparece quem perdeu. Alguém. Sujeito simples. Juiz e patriota são inimigos. Olha que tristeza, né? Precisamos de amor, precisamos de carinho, precisamos de perdão, precisamos de amizade, precisamos né, de muita harmonia no nosso país, na nossa cidade, na nossa família. E juiz e patriota são inimigos. Vamos marcar aqui né, uma audiência ou uma reunião para eles fazerem as pazes, né, gente? Eles não podem ser inimigos, né? Eles têm que ser amiguinhos. Amiguinhos, juiz e patriota não podem ser inimigos, têm que ser amiguinhos. Mas aqui na frase eles são inimigos. E eu aprendi que eu preciso perguntar para o verbo. Verbo, quem são? Quem são? Quem são? Inimigos? Quem são inimigos? Quem são? Quem são? Juiz e patriota. Toda essa construção será o meu sujeito, o sujeito agora composto. Professor, o que é um sujeito composto? É um sujeito que compra um posto de gasolina? Não. É um sujeito que tem um posto de saúde, um posto... Não, para. Essas piadinhas, inclusive, já são piadas já ultrapassadas, né? Já houve uma evolução aí acerca dessas palavrinhas, dessas piadinhas aí. Para com isso. Juiz e patriota são inimigos... Eu fiz uma pergunta, né? São. Na frase, sim. Mas aqui eu tenho dois núcleos. Eu tenho juiz e eu tenho patriota. E quando eu tenho dois núcleos dentro de uma frase, o meu sujeito só pode ser o quê? Só pode ser o que eu já falei. Sujeito composto. Beleza? Professor, eu sei o que é um sujeito composto. Não fale. Pare. Choveu durante a madrugada. Olha que coisa interessante. Pessoal, verbo choveu. Esse verbo também nós vamos chamar de verbo impessoal.
você que me assiste, você que faz parte aí dessa concorrida audiência aqui do Mister Xavier, né? Que é um verbo impessoal. Eu já disse, é um verbo que não pode ser conjugado em nenhuma das pessoas do discurso. Esse verbo, ele é um verbo que denota fenômeno da natureza. Verbos que denotam fenômenos da natureza, meteorológicos, são verbos que nós diremos, são verbos que nós classificaremos, ou são frases que nós classificaremos, né, como oração sem sujeito. Apareceu o verbo que denota fenômeno da natureza, essa oração será classificada como oração sem sujeito. Olha que lindo. Oração sem sujeito. Beleza, galera? Nós temos um verbo impessoal, um verbo que denota fenômeno da natureza, portanto, oração sem sujeito. Precisa-se de mantimentos. Quem precisa? Destaquei o meu verbo porque o professor falou que eu preciso encontrar o verbo. Sim, você já identificou o verbo precisa. Aqui eu tenho um verbo. Pessoal, essa talvez seja a regra mais chatinha quando o assunto é tipos de sujeito. É a regra do sujeito indeterminado. Porque ela pode se confundir com a regra das vozes do verbo, né? Agente da passiva, voz reflexiva, voz ativa. Pode se confundir. Mas se você estuda língua portuguesa afinco, com dedicação, você não irá se confundir. Precisa-se de mantimentos. Eu posso falar mantimentos são precisados? Não. Não, 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 não. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu tenho voz passiva, no caso, por exemplo, casas, alugam-se casas. Aqui eu também tenho o pronome ser, mas se você inverter a frase, alugam-se casas, e colocar casas são alugadas, fica coerente a frase. Nesse caso aqui, não. Precisa-se de mantimentos. Mantimentos são precisados? Não, não, não. Por que eu não consigo fazer isso? Porque esse pronome ser, nós iremos classificar na língua portuguesa como índice de indeterminação do sujeito. Professor, quando isso acontece? Quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular, ele precisa, mais o pronome ser, que na verdade é o índice de determinação do sujeito, nós teremos sujeito indeterminado. Beleza, pessoal? Essa talvez seja a regrinha mais chatinha em tipos de sujeito para se analisar. Sujeito indeterminado. Beleza, galera? Sujeito indeterminado. Então, verbo na terceira pessoa do singular, mais o pronome ser, sujeito indeterminado. Vamos para a frase de número 9. Falaram da sua mãe. Ninguém gosta, né, pessoal? Alguém chega lá e fica, né, falando calúnias, né, proferindo ali palavras de baixo calão a respeito da sua família, da sua mãe. Chato, né? Eu já vi amizades de longos anos aí se desfazerem por conta de ofensas à mãe, né? Por conta de má conduta, né? De vocabulário torpe em relação às nossas mamães. Em relação às mamães, né? Então, não é bom, né? Mas aí alguém chega para você e fala, ô Joaquim, Pedro, Márcio, ô Maria, Joana, Mateus, falaram da sua mãe. Qual é a pergunta que você irá fazer após ouvir esse comentário? Fulano, falaram da sua mãe. O que você vai dizer? Olha o que você vai dizer. Ah, não é isso? Quem? Vamos. Eu quero saber quem falou da minha mãe. Por que você faz essa pergunta? Porque você não sabe, aí. E por que você não sabe? Porque ele empregou um verbo na terceira... Professor, essa risada não tem nada a ver com a aula, eu também acho. Você empregou um verbo na terceira pessoa
A pessoa que pronunciou, né? Empregou um verbo na terceira pessoa do plural. Ah, que maravilha! Então quer dizer que se o verbo estiver na terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado também? Sim. Eu não sei quem é o sujeito. Eu não sei quem praticou a ação descrita por esse verbo. É por isso que você perguntou, quem é que falou da minha mãe? Quem é que está falando da minha mãe? Eu quero saber que eu vou tirar satisfação agora, não é isso? Indeterminado, né? Eu vou tirar satisfação agora, quero saber quem falou da minha mãe. Quem? Ninguém sabe, né? Comeram sua torta. E agora, quem comeram? Não sei. Andaram de bicicleta. Quem andaram? Não sei. Hã? Beijaram a Marcela. Quem beijaram? Ninguém sabe. Indeterminado. Hã? Abraçaram o Mateus. Quem abraçaram? Ninguém sabe. Verbo na terceira pessoa do plural. Professor, o que é verbo o que é um verbo? O que é um verbo na terceira pessoa do plural? É um verbo que eu posso casar, combinar, juntar, ó, apaixonar. Olha que coisa linda, por eles ou por elas. Olha que coisa linda. Eles ou elas falaram, eles ou elas comeram, eles ou elas andaram, eles ou elas falaram, eles ou elas beijaram, eles ou elas apresentaram, eles ou elas correram, eles ou elas caminharam, eles ou elas discutiram. Então não apareceu eles ou elas, não apareceu nenhum tipo de referencial aí, só o verbo na terceira pessoa do plural, sujeito é indeterminado. Eu duvido você errar uma questão de sujeito indeterminado com essa dica. Então, verbo na terceira pessoa do singular mais o pronome ser, sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Beleza? Vamos chegando ao final. Aqui nós temos aqui mais uma frase. As palavras finais dele e sua atitude agradaram-na. Professor, eu aprendi que primeiro você identifica o verbo. O professor está muito repetitivo, mas tem que falar, senão você não vai aprender. Então, quem agradaram? Quem? Diga-me logo de uma vez. Quem? As palavras finais dele e sua atitude. Tudo isso daqui é o meu sujeito. Professor, então é sujeito composto porque tem mais de uma palavra? Não. Ele será sujeito composto se tiver dois ou mais núcleos. Vamos analisar esse sujeito. Então, já sei que essa parte de azul é o meu sujeito. Qual é a classificação dele? Vamos lá. Pessoal, quem é que agradaram? Não? Foi o artigo A? Não. Então, o artigo A, eu já descarto, não será o meu núcleo do sujeito. O que agradaram? Foram as palavras? Palavras agradaram? Sim. Já vou destacar aqui palavras. Ó. Já achei um núcleo. O que agradaram? Foi finais? Finais agradaram? Não, finais não agradaram. Dele agradaram? Não, dele não agradaram. E o conectivo aqui, agradaram? Também não. Sua agradaram? Também não. Então, finais não agradaram, dele não agradaram, e sua não agradaram, as não agradaram, palavras sim. Isso aqui é núcleo. Atitude agradaram? Sim. A atitude também agradaram. Então, palavras e atitude agradaram. Então, eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos, o meu sujeito ele só pode ser o quê? Composto. Beleza? Dois núcleos, o sujeito só pode ser composto. Tranquilo, galera? Viu como é fácil estudar tipos de sujeito? Viu como é delicioso? Pessoal, forte abraço, até a próxima. Inscreva-se no canal do Mr. Xavier. Boa sorte aí na sua prova. Deus te abençoe. Até a próxima. E fui!